O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Domingo, dia do Senhor. E graças a Deus, hoje é dia de ir à missa. Dia de participarmos do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. Desejei ardentemente celebrar essa Páscoa junto convosco. Foi assim que Jesus se dirigiu aos apóstolos naquela última ceia e naquela primeira missa. Eu sempre gosto de lembrar isso para vocês, para que vocês não possam esquecer. Felizmente, nós temos uma memória muito curta, não é verdade? Quantas vezes nós vamos na missa, ouvimos o sacerdote falar e quando acaba a missa, já esquecemos. É assim a nossa memória, e não deveria ser. A palavra de Deus deveria gravar no nosso coração. É por isso que nós devemos estar sempre lembrando, sempre falando, para que nós não possamos sair do trilho. Imagine um trem saindo do trilho, que caos que ele causa, né? Então nós não vamos sair do trilho. Vamos ouvir, vamos nos alimentar do Senhor, vamos nos alimentar da sua palavra. Estava vendo aqui a primeira leitura de hoje, ou melhor, a segunda leitura está
na primeira carta de São Paulo a Timóteo. E ali, São Paulo fala para Timóteo: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Olha o que São Paulo está dizendo. A vida eterna, ela precisa ser conquistada. A vida eterna não se ganha de mão beijada, mas é uma conquista, é uma luta. É uma luta de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é dormindo, é acordado. Estaremos sempre lutando para conquistar a vida eterna. Mas eu já falei aqui várias vezes para vocês. Existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Para se ganhar a vida eterna com Deus, nós temos que nos armar na luta contra o pecado, contra esse mundo que se opõe a Deus, contra Satanás, e fica fazendo de tudo para nós ofendermos a Deus e perdermos a vida eterna com Deus. Por isso que é um combate. Combate. O pecado está aí, batendo na nossa porta. Nós não podemos deixar ele entrar. Só podemos deixar entrar Jesus. Então é preciso conquistar a vida eterna com Deus. Agora, a vida eterna sem Deus precisa de combate, não. É só se entregar ao pecado, é só se entregar ao mundo e descer morro abaixo. Para se conquistar a vida eterna, tem que se esforçar para subir este morro. Para perder a vida eterna é só descer com tranquilidade. É um combate. Devemos conquistar. Lutemos, irmãos, pela nossa santidade. E é mais ou menos isso que Jesus está nos mostrando no Evangelho de hoje. Aquele homem rico que poderia muito bem ter dividido os bens que ele tinha com os pobres, aqui de maneira especial. Aqui vocês sabem que é uma parábola que Jesus está contando e ali ele extrai um grande ensinamento para nós. Então esse homem rico que fazia essas festas esplêndidas, como diz aqui no Evangelho de São Lucas. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. O homem fazia essas festas esplêndidas todos os dias, mas nunca deu um grão de feijão para aquele pobre que se encontrava à porta da casa dele, com a mão estendida pedindo comida. Aquela comida que sobrava. Ele não estava nem pedindo para participar da festa, não. Ele estava pedindo a comida que sobrava, que muitas vezes aquele rico jogava fora. E a condição de Lázaro, cheio de ferida. E ainda havia um cachorro para lamber as feridas dele. E o homem, esse rico, poderia muito bem ter auxiliado, poderia ter muito bem ajudado. E aí a contradição. Vivendo uma felicidade neste mundo de forma errada. E o Lázaro vivendo uma vida sofrida. Mas a nossa vida é curta, né, meus irmãos? Nunca esqueçamos disso. A nossa vida é curta. Você já parou para pensar nisso?
É uma ilusão pensar que uma pessoa que morreu com 110 anos, tem pessoas que chegou a essa idade e morreu com essa idade. Às vezes diz, nossa, ele viveu muitos anos. Em comparação à vida eterna, isso é muito pouco. Pouco tempo. Pouco tempo. Então a nossa vida aqui é curta. Se a nossa vida aqui é curta, nós precisamos aproveitar o tempo que Deus nos dá para conquistarmos a vida eterna. Esse rico não conquistou. Ele não soube usar o tempo que Deus tinha dado para ele. Poderia muito bem ter dividido os bens que Deus tinha dado para ele, porque foi Deus quem deu para ele. Poderia muito bem ter dividido com os pobres, ajudado os pobres, os necessitados, mas não. Gastou com as pessoas que já tinha, que eram ricas também, e nem olhava para o pobre. Mas como a nossa vida é curta, o dia dele chegou. Então, ele morreu, como também Lázaro morreu. Tanto o rico, tanto o pobre, todos irão morrer. Todos irão ter que ir diante do trono de Deus para prestar conta dos seus atos. E aqui fala no Evangelho, né? Um foi para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão aqui lembra o céu, lembra Deus. Ele foi para Deus. Não é simplesmente porque ele era pobre, aí morreu, foi para o céu, não. É porque ele sofria, sim, mas a vida dele também estava em Deus. Por isso que quando ele morre, ele vai para Deus. O outro não. O outro estava numa vida sem Deus, apoiava a vida dele na riqueza, só que ele esqueceu que dinheiro não compra a vida eterna. O dinheiro pode até comprar a vida eterna quando se usa para o bem do próximo, mas como ele usava para si próprio e além do mais não ajudava quem necessitava, pronto. Não levou ele para o céu, não. E aqui está bem claro no Evangelho. Aí ele grita para lá de baixo, lá nos sofrimentos eternos, como ele está dizendo aqui, que ele foi para a região dos mortos, no meio dos tormentos, lá no meio dos tormentos, porque o inferno é assim, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento eterno. E lá ele viu o pobre com Deus na vida eterna. E aqui, Deus é expresso pela pessoa de Abraão, então ele grita, Pai Abraão, tem piedade de mim. Meus irmãos, quem vai para o inferno não se arrepende, não. Não tem mais piedade. Piedade é agora. A misericórdia é agora. E olha que diante dos tormentos, o que é que ele pede? Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua dele. Porque ele estava no inferno, vivendo os tormentos do inferno, queimando no inferno, aquele fogo que não consome, e ali pedindo apenas que Lázaro
molhasse um pouco de água e tocasse na língua dele para aliviar ele de todo aquele sofrimento que ele estava vivendo. E aí, Abraão responde: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, encontra aqui consolo. Ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Aqui, meus irmãos, está definido. Quem vai para o inferno não terá esperança nenhuma mais de ir para o céu. E quem vai para o céu não tem esperança de ir para o inferno. E quem está no céu vai querer ir para o inferno? Jamais. Não tem como. Porque não soube usar o tempo que Deus havia dado. O tempo que Deus dá para cada um de nós é um combate contra o pecado. É um combate contra o demônio. É um combate contra este mundo que quer nos tirar de Deus. Quem se entrega não tem jeito. E aqui os santos padres nos ensinam isso. Não há conversão pós-morte, não. A pessoa depois da morte chega lá e se converte. Não há conversão. A conversão é aqui, é agora, é hoje. Lá não tem mais mudança de vida. É o que Abraão está dizendo aqui. Há um grande abismo para simbolizar a separação entre o céu e o inferno. Há um grande abismo. Quem está no céu não passa para o inferno e quem está no inferno não passa para o céu. Quem vive feliz no céu vai viver para sempre esta felicidade e nunca vai se acabar. E quem está no inferno vai sofrer e esse sofrimento nunca irá se acabar. E tudo vai depender de como nós vivemos neste mundo. Ou se vive no pecado, ou se vive na graça, meus irmãos. São João Berckmann dizia: pecado e melancolia fora da minha casa. Da casa física e da casa do coração. Fora o pecado mortal fora. Porque quem vai para o inferno é quem está em estado de pecado mortal e não se arrepende. Lá não vai para o céu mais, não vai. Como está a tua vida, meu irmão e minha irmã? Aquela pergunta que de vez em quando eu faço. Se você morresse agora, para onde você iria nesta vida que você está levando? Deus está sempre nos dando uma oportunidade de conversão. É triste quando nós vemos tantas pessoas com a oportunidade ali batendo na porta da casa e a pessoa não quer, ela quer continuar naquela vida errada. Não quer mudar. É triste. Por isso, devemos fazer muita oração, muita penitência. Como Nossa Senhora nas aparições ela diz, preciso fazer penitência
É preciso oferecer os sofrimentos pela conversão dos pecadores. Porque um pecador que morre sem arrependimento, em estado de pecado mortal, vai viver esses tormentos que Jesus está descrevendo nesta parábola. E não adianta as pessoas ficarem tampando o sol com a peneira, aí tem aquelas teorias, lá não é assim também não, que o sofrimento é apenas você não ver Deus, não estar com Deus. Meu Deus do céu! Se é assim ou se é assado, se é com fogo ou sem fogo, se é um tormento diferente desse daqui, meu irmão, eu não quero nem saber como é que é isso. Não quero nem saber. Eu só sei que é uma eternidade sofrida. E nós temos a oportunidade de uma eternidade feliz. E nós vamos jogar tudo por água abaixo. Vamos jogar a salvação dada a nós por Jesus Cristo. Vamos jogar no lixo, meus irmãos. Não podemos, vamos combater, vamos conquistar a vida eterna, como São Paulo está dizendo. E olha que São Paulo conquistou. Lembra que ele se queixou, que ele tinha um espinho na carne? E ele conquistou. Como disse Santo Inácio de Loyola, quando ele estava naquele processo de conversão dele, quando ele lia a vida dos santos, aquilo ali dava uma paz, dava uma alegria muito grande para ele. Quando ele lia a história de Jesus, ele entrava numa felicidade muito grande. E olhe que não era a felicidade que Deus nos dá e nos dará na vida eterna. Aí ele disse: se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E aí Santo Inácio entrou num combate, numa luta verdadeira contra o pecado. E ele conseguiu. Meus irmãos, se eles conseguiram, vamos conseguir também. Levemos uma vida santa, meus irmãos. Vamos conquistar. Olha Jesus nos alertando com esta parábola. E ficam as pessoas procurando aqui motivo para dizer que não é bem assim, que isso aqui foi apenas uma história que contou e tal, mas o sentido não é esse. Será que o sentido não é esse? Jesus estaria brincando, ainda mais quando Jesus fala tantas vezes, e lá haverá choro e ranger de dentes. Jesus está brincando? Não está. Ele está nos alertando. Combatamos, meus irmãos. Fujamos de toda e qualquer situação de pecado. Levemos uma vida santa. A santidade não se conquista sentado num sofá. Antigamente a gente dizia deitado num sofá com o controle na mão. Hoje a tecnologia já se aperfeiçoou e é só falar a palavra liga, desliga, e ali a televisão liga e desliga, né? Primeiro ia lá, rodava o botão, depois passou ao controle. Agora é com os lábios, é com a boca. Essa vida acomodada, não é assim que se conquista o céu, não. Se conquista o céu no combate, na luta diária, como São Paulo está dizendo na primeira leitura, na segunda leitura. E Jesus vem nos alertar. Vocês veem que a parábola está falando de um homem que era rico e não soube usar dos bens. Mas essa parábola, ela se aplica para qualquer situação da nossa vida, na área da sexualidade,
na área do roubo, nessas questões de roubo, de corrupção, no desamor, quando a pessoa não quer dar perdão para o outro. Você está compreendendo? Mais uma vez eu faço um convite para você e estou fazendo para mim também, porque eu estou também nesse combate. Olhemos os 10 mandamentos e vamos ver como é que está a nossa vida, hein? Não vamos brincar mais. Pai Abraão, eu estou aqui nesses tormentos, tem piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água para me aliviar desses sofrimentos. A resposta de Abraão é: não tem mais jeito. Antes você teve a oportunidade, não soube usufruir dessa oportunidade. Olha Santa Teresinha, com 24 anos, se tornou santa. Eu estou com 56, meu Deus, estou aí nessa luta, nesse combate, constantemente. Eu preciso conquistar a vida eterna com Deus. E você? O que você precisa tirar da tua vida? E se hoje Jesus te chamasse, e na hora de ir ao ajuste de contas, iria não para estar com Deus, mas sem Ele, nesses tormentos, nesse tormento, para um lugar de tormento, ele foi para um lugar de tormento e ele tinha a oportunidade de ir para um lugar de consolo, como aqui na parábola está dizendo bem claro, Lázaro veio para a consolação. O céu é um lugar de consolo, é um lugar de alegria, como diz no livro do Apocalipse, lá toda lágrima será enxugada, para simbolizar que lá não haverá choro, lá só haverá alegria, que é o inverso do que acontecerá no inferno. O que você tem feito da tua vida? Quanto tempo lhe resta ainda? Levemos, meus irmãos, uma vida santa, levemos uma vida de santo. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Essa foi a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: nós somos cidadãos dos céus. Compreendeu? O batizado católico é cidadão do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Não podemos perder o céu. Não vamos perder o céu. Conquistemos o céu, meus irmãos. Mesmo que tenhamos que dar o sangue ou derramar o sangue, vamos ganhar o céu. É isso que Deus está dizendo para nós no dia de hoje. Conquiste a vida eterna. Medite esta parábola. Leia ela várias vezes, medite, veja aí a segunda leitura, a primeira leitura também. Medite, medite. Nós estamos em tempo de meditar e colocar em prática a palavra de Deus. Porque um dia precisaremos, meus irmãos, não existe outra alternativa, precisaremos nos encontrar no céu, porque nós somos cidadãos dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Um bom domingo, meus irmãos, mas um bom domingo sem pecado.